Olá, eu estou aqui para falar sobre o Acordo de Não Persecução Penal. Recentíssima alteração, mudança inserida no Código de Processo Penal pelo famoso pacote anticrime, né? A lei que introduziu essa reforma, fez essa reforma dentro do Código de Processo Penal, ok? Então, o primeiro ponto essencial para se entender o Acordo de Não Persecução Penal é entender também que essa ideia de acordo não é nova no nosso ordenamento, ok? Então, essa filosofia, essa ideologia de acordo já existia com a Resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, ok? Que instituía essa espécie de acordo, né? Então já existia essa negociação, né, entre aspas, entre Ministério Público e acusado através dessa resolução. A diferença é que agora isso está positivado, né? Ou seja, está inscrito no código, está inscrito na lei, ok? Então, e esse também é um dos motivos, né, de que entendemos que esse novo acordo é uma obrigação, tem força cogente por estar disciplinado na lei, ele tem uma força, tem um ideal de obrigatoriedade, tá certo? Outro importante ponto é entendermos que esse acordo de não persecução penal é mais um dos institutos despenalizadores do Código de Processo Penal, né? Do sistema processual penal, assim como é a transação penal e assim como é a suspensão condicional do processo, ok? Mas ele não se confunde com essas duas figuras. Então, a transação penal é uma coisa, o acordo é outra e a suspensão condicional do processo é outra, tá, ok? O próprio artigo 28A, que traz o acordo de não persecução penal, que traz esse acordo para dentro do nosso ordenamento jurídico, que explica quais são as condições de aplicabilidade, quais não são as condições, ou seja, os parâmetros para a definição do acordo, tem lá expressamente, né, que não caberá o acordo quando for cabível a transação penal. Então já está aí essa primeira diferença para nós entendermos que não será possível o acordo quando for possível a transação penal. Da mesma forma, se compararmos o acordo com a suspensão condicional do processo, temos que são dois institutos diferentes. O efeito, no frigir dos ovos, ali talvez possa ser o mesmo, mas eles são diferentes, tá, ok? A suspensão condicional do processo, ela pressupõe uma acusação, ela pressupõe uma denúncia, ou seja, para que a suspensão condicional do processo seja oferecida e seja aceita, deve já haver uma acusação formal. Então, o Ministério Público denuncia e, por meio de cota ministerial, ele oferece a proposta de suspensão condicional do processo, ok? Diferente do acordo. O acordo ele não pressupõe uma denúncia. O acordo é um acordo de não persecução penal, ou seja, não houve a persecução penal. Quando o Ministério Público oferece a denúncia, a persecução penal já está definitiva, ele já está perseguindo penalmente, vamos dizer assim, aquele acusado, né? Então o magistrado recebe a denúncia e daí se dá início ao processo, tá certo? Então o acordo ele é um acordo de não persecução penal, então ele deve ocorrer antes do recebimento da denúncia e muitas vezes até mesmo antes do oferecimento da própria denúncia, tá, ok? Já a suspensão condicional do processo, ela é aplicada depois da denúncia. Então o Ministério Público oferece a denúncia, verifica os requisitos legais, vê que aquele acusado faz jus ao benefício da suspensão e oferece a suspensão, tá certo? Então essas são as diferenças básicas aí entre o acordo e entre a suspensão condicional do processo, tá, ok? Então eu vou ler aqui para vocês na lei o caput do artigo 28A, né, do Código de Processo Penal, que fala sobre as condições para que o acordo seja oferecido, tá, ok? Então o artigo fala o seguinte: não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formalmente e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente e alternativamente.
aí o artigo dispõe nos seus incisos quais são as condições que esse investigado deve cumprir para que o acordo seja um acordo efetivo, ok? Então, da leitura desse caput, desse artigo, a gente pode levantar 5 condições, né, básicas cinco condições básicas para que o acordo seja oferecido pelo Ministério Público, ok? Não para que o acordo seja efetivo, para que o acordo seja oferecido. Então, se o acusado não preencher uma dessas condições, uma dessas 5 condições, o acordo já nem pode mais ser oferecido para ele pelo Ministério Público, ok? Então, quais são essas condições? Não pode ser hipótese de arquivamento do inquérito, tá? Não pode ser hipótese de arquivamento do inquérito. O acusado não pode ser reincidente, tá certo? O crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça, certo? A pena mínima, aquele delito, né, em tese ali, praticado pelo investigado, tem que ser, na verdade, não pode não, tem que ser inferior a 4 anos, né? Então, se a pena mínima for maior do que 4 anos, o acusado já não faz jus, ok? E aquela medida, essa medida adotada, esse acordo adotado, tem que ser suficiente para tutelar aquela situação, ou seja, ele tem que ser proporcional à situação, ok? Então esse é um dos argumentos utilizados, inclusive, pelos promotores que os Ministérios Públicos Estaduais já estão editando várias resoluções, vários informativos, várias recomendações aos seus agentes estatais, né, aos seus promotores e promotoras pelo país afora, aí, dizendo que não caberia, por exemplo, o acordo de não persecução penal para crimes hediondos, né, justamente por esse motivo, porque ele não seria proporcional, não seria suficiente para tutelar aquela situação. Ok? Mas essa já é uma outra discussão para um outro vídeo, talvez, tá certo? Depois das hipóteses de cabimento, nós precisamos determinar qual é o momento processual adequado para a aplicação desse acordo, ok? Então, para os processos que estão vindo por aí, né, para os crimes que ainda vão ser cometidos a partir da reforma, a partir da introdução desse novo acordo, ocorrida lá em janeiro, né, pela introdução do pacote anticrime ao ordenamento jurídico, esses acordos devem ser celebrados ou devem ser oferecidos antes da denúncia, tá ok? Antes do oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público, verificando as condições, verificando que o investigado preenche essas condições, ele deve oferecer o acordo. Por que eu falo que deve? O caput do artigo 28A fala que o Ministério Público poderá propor, né? Mas, na minha opinião, e a opinião de muitos outros juristas famosos, aí, como Aurélio Lopes Júnior e até alguns membros da magistratura, inclusive do Ministério Público, entendem que o acordo é sim um direito subjetivo do acusado, do investigado. Então, se ele preencher esses requisitos objetivos dispostos no caput do artigo 28A, ele já vai fazer jus ao acordo, ok? Então, não é uma liberalidade do Ministério Público como como acontecia na resolução, ok? Então, lá na resolução 181 de 2017, resolução anterior a essa nova disposição do acordo, o Ministério Público oferecia quando queria, né? Hoje eu quero oferecer acordo, hoje eu não quero, então aí era assim que era feito. Mas com essa disposição expressa da lei, entende-se que é sim um direito subjetivo, é sim um direito do acusado ter sim o acordo oferecido se ele preencher os requisitos, ok? Há uma grande discussão também em volta da questão do acordo para os processos que estão em curso ainda, né? Os processos que já estão em curso, ou seja, que já teve o recebimento da denúncia, já teve até inclusive instrução processual, mas ainda não foram sentenciados. Caberia o acordo? Então, o próprio Ministério Público, né, federal e os estaduais, já viu algumas resoluções dos Ministérios Públicos estaduais, alguns informativos e algumas recomendações, dizendo que é sim cabível a aplicação do acordo para os processos que estão em curso, desde que não tenha havido já a sentença condenatória, tá ok? Por quê? Porque esse acordo é um acordo de natureza mista,
né? Um acordo de natureza mista. Então esse acordo, como ele tem essa natureza mista, ele poderá retroagir para benefício do réu, tá certo? Então é esse o entendimento, é esse o ponto, ok? Em que pese os tribunais superiores ainda não tenham se manifestado em relação a esse detalhe, tudo indica que sim, que processos que estão em curso poderão ser oferecidos dentro desse acordo, poderão se enquadrar dentro desse acordo, e o acusado, né, agora acusado, porque já que ele já tem uma denúncia contra ele, já é um acusado, poderá fazer jus, poderá obter esse benefício da suspensão do acordo de não persecução penal, perdão. Ok? Então, esse é um detalhe importante, tá certo? Quando não cabe, quando for cabível a transação penal, ok? Então não caberá um acordo quando for possível a transação penal, daí também entra a diferença entre o acordo e a transação penal. Né? Se o investigado for reincidente, né, que é aquela condição já disposta no caput, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, né, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, ok? Então, pode ser, né, que esse acusado seja, sim, primário, tá ok? Mas, puxando lá os antecedentes criminais dele, o Ministério Público verifica que ele possui outros processos em curso, por exemplo, né? Então, ele foi preso agora por embriaguez, né? Mas ele já tem 2 ou 3 embriaguezes pretéritas, né? Por mais que talvez ele não tenha sido condenado lá, ou seja, ele manteve a primaridade dele, manteve a condição de primário, mas ele parece ser sim um criminoso habitual, porque já é a 3ª ou 4ª vez que ele é preso por embriaguez ao volante. Então, nesses casos, o Ministério Público vai analisar a situação e vai dizer se é possível ou não. Provavelmente vai dizer que não é possível acordo, justamente por essa habitualidade desse investigado, tá ok? Então não caberá o acordo quando for possível verificar essa habitualidade de crimes, por mais que esse acusado, esse investigado seja realmente primário, tá certo? Então, esse acusado, esse investigado também não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos, ou seja, nos 5 anos pretéritos, né, nos 5 anos passados, por algum outro por algum outro benefício despenalizador. Ou seja, se de 5 anos para trás, dentro desses 5 anos anteriores, o acusado, o investigado, tivesse sido beneficiado por uma transação penal, ou por uma suspensão condicional, ou por um próprio acordo de não persecução penal também, ele não poderá, de novo, fazer jus a esse acordo, né? A esse novo acordo. É o que acontece também com a suspensão condicional do processo, né? Essa regra já é uma regra, vamos dizer assim, essa regra nova do artigo 28 já é uma regra emprestada da suspensão condicional, né? Porque, da mesma forma, se o acusado, se aquele investigado já foi beneficiado, por exemplo, com uma suspensão condicional dentro de 5 anos passados, nesse novo crime, ele não poderá ser beneficiado de novo por esse mesmo benefício, tá ok? A mesma coisa vai acontecer no acordo. Então, se dos 5 anos para trás, de 5 anos para trás, esse investigado já tivesse sido beneficiado com um acordo de não persecução penal, uma transação penal ou com uma suspensão condicional do processo, ele não poderá fazer jus ao acordo, tá certo? Essa é mais uma das condições. Então, outra condição aqui é que nos crimes praticados não caberá o acordo, tá? Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões de condição do sexo feminino em favor do agressor, tá ok? Então, o que significa isso? Que não caberá, em hipótese nenhuma, tá, o acordo nos crimes praticados em âmbito doméstico, nos crimes de violência doméstica, no âmbito da violência doméstica, tá ok? Ou praticados contra a mulher por razão de condição do sexo feminino, tá? Então, da leitura desse artigo, nós podemos identificar que o legislador ele quis separar bem aí a condição de mulher da condição de não mulher. Então, para os crimes de violência doméstica, o que dá para se entender desse artigo, né, desse inciso, que nos crimes praticados no âmbito doméstico contra qualquer sexo, ok? Então,
não precisa ser mulher, pode ser contra um homem, se for do ambiente doméstico, tá ok? Se for dentro do ambiente doméstico, não caberá o acordo, tá? Então, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, tá bom? Então, pode ser, por exemplo, uma agressão contra o filho, né? Uma agressão contra um primo, um tio, um vô, não precisa ser necessariamente mulher, dentro do ambiente doméstico, ok? Ou praticados contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, ou seja, entende-se que, como o legislador separou em duas partes esse inciso, entende-se que a violência praticada contra a mulher por razões de sexo feminino, mesmo que não esteja dentro do ambiente doméstico, mesmo que seja na rua, por exemplo, ou qualquer outro lugar, na empresa, no trabalho, qualquer outro lugar, não caberá também um acordo, tá ok? Então, se o investigado agrediu fisicamente, por exemplo, uma mulher na rua por razões por ela ser mulher, né, por razões do sexo feminino dela, ele não fará jus ao acordo. Então, o advogado ele tem que estar atento a esses detalhes. Quando ele for realizar a audiência de custódia, por exemplo, ele precisa fazer a entrevista reservada com o seu cliente, precisa entender a situação, precisa saber desse cliente, o que ele já fez, o que ele não fez, como aconteceu, quando aconteceu, para que esse acordo seja feito, tá ok? Então, muitas vezes o acordo vai ser a salvação desse cliente, vai ser a salvação dessa pessoa, para que ela não responda um processo criminal, tá ok? É importante deixar claro para o cliente que ele vai precisar confessar, essa confissão tem que ser formal, ou seja, ele vai assinar o termo de audiência confessando esse crime, esse delito, tá certo? Tem que ser circunstancial, ou seja, ele tem que dar detalhes, né? Por exemplo, se for um crime de furto, não, eu confesso que eu furtei, mas você furtou o quê? Não, eu confesso que eu furtei um celular, ou entrei na casa e peguei um aparelho de televisão. Então tem que ser circunstancial essa confissão. Ele não pode confessar só, não, fui eu, né? Então ele tem que realmente detalhar e confessar o que aconteceu, ok? Então, esses são os pontos, essas são as condições do acordo na persecução penal, ok? O Ministério Público deve oferecer o acordo, é uma iniciativa do Ministério Público, tá bom? Então, se você de repente perceber que o Ministério Público não vai oferecer o acordo, muitas vezes antes da audiência de custódia, se você entrar no sistema para estados em que o sistema seja eletrônico, você consegue já ver se o Ministério Público fez alguma manifestação antes da audiência, se ali dentro já está o acordo ou não. Então, o que cabe ao advogado fazer? Se você perceber que o Ministério Público está resistente, ou se você já conhecer bem o promotor ou a promotora da cidade onde você atua, e saber que ele é resistente a essas mudanças, resistente a essas alterações, cabe uma conversa, cabe você ir ao gabinete dele, conversar, doutor, o meu cliente faz jus ao acordo, o senhor vai oferecer o acordo, não vai oferecer o acordo, tá ok? Se ele for mais resistente ainda, você pode se manifestar no processo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para vocês acessarem um modelo, né? Um modelo de provocação desse acordo. Por que provocação? Porque é iniciativa do Ministério Público, não é iniciativa do advogado, né? Não é o advogado que vai chegar na audiência e falar assim, meu cliente faz jus ao acordo, eu quero o acordo, entendeu? O Ministério Público tem que oferecer, o seu cliente vai aceitar, certo? Ou não, e o juiz vai homologar. Então é assim que funciona. Então, se eu quiser que esse acordo seja realizado, se eu perceber que esse promotor, esse membro do Ministério Público não está à vontade ou não quer simplesmente oferecer o acordo, eu provoco no acordo, eu junto uma petição no processo, provocando esse acordo, porque juntado no processo é onde o juiz também vai ter acesso, onde o juiz vai saber que o promotor não quer oferecer, por exemplo, tá ok? Então, isso é importante, você precisa ficar atento, tá? Então, mas muitas vezes, e muitos promotores e promotoras já estão atentos a esses detalhes, né? Então já verificam essas condições, porque geralmente eles já verificam se o acusado preenche as condições da suspensão condicional do processo. Então já é de praxe a assessoria do Ministério Público, o próprio promotor ou promotora, verificar essas condições para ver se cabe ou não suspensão condicional do processo, porque inclusive o não oferecimento da suspensão condicional do processo é hipótese de nulidade, tá certo?
Então eles estão atentos a esses detalhes e eles só incluíram mais essa verificação, que é a verificação do acordo. Então o acordo ele é verificado no Ministério Público, se couber, ele já está oferecendo, tá certo? Então já está oferecendo muitas vezes na própria audiência de custódia. Então o acusado vai na audiência de custódia e já é ofertado a ele esse acordo, o juiz já explica, o promotor explica, o advogado explica, o juiz explica, todo mundo explica para ele e ele aceita ou não aceita dependendo da situação, tá certo? Então vocês podem ver que isso já está acontecendo na prática, né? Como esse acordo aqui que eu fiz. Então esse acordo eu fiz na audiência de custódia, era uma embriaguez ao volante, coisa simples, o acusado preenchia os requisitos, foi feito o bafômetro, ele estava realmente embriagado, então a orientação dada a ele foi fazer o acordo, porque provavelmente ele seria condenado pela embriaguez, já que existia a materialidade, né, e a autoria definidas, então dificilmente ele ia escapar dessa embriaguez, então a melhor proposta para ele seria o acordo realmente. Tá certo? Um outro detalhe é a questão da audiência, né? Para esses processos que estão em curso, eu entendo que deve ser oferecido esse acordo dentro de uma audiência específica. Então o juiz deve agendar uma audiência específica para fins de oferecimento do acordo. Assim como existe também a audiência específica para oferecimento da suspensão condicional do processo. Tá ok? Então, processo já em curso. Ou seja, o judiciário já recebeu essa denúncia, o Poder Judiciário já deu o start no processo, vamos dizer assim, recebendo essa denúncia, recebendo essa acusação, se dentro desse tempo, entre o recebimento da denúncia e a sentença, o juiz deve marcar aí uma audiência específica para que o Ministério Público possa oferecer o acordo ao acusado, tá ok? Então, como que o Ministério Público vai fazer isso ou como que o juiz vai fazer isso? Depende justamente da provocação do advogado. Por isso que o advogado deve estar atento, tá ok? Na petição que eu vou deixar aqui na descrição, o modelo, vocês podem incluir lá, é uma petição de provocação, ou seja, dizendo por que o acusado faz jus ao acordo, né? E quais são as condições, como que o acordo vai ser realizado, tudo isso está dentro dessa petição. Você protocola e provoca o juiz, se for dentro do processo, se for entre o recebimento da denúncia e a sentença, você pode provocar o juiz a abrir vistas ao Ministério Público para que ele ofereça esse acordo, ok? Então, acho que são essas as considerações que eu poderia passar para vocês, tá? Do acordo na persecução penal. Continue estudando, é muito importante esse acordo, é uma importante medida que pode ser adotada e aplicada ao processo penal, tá certo? É importante medida despenalizadora, tá? Eu já vi muita gente falando, mas é mais uma chance da impunidade, mais uma chance de ficar, das pessoas ficarem impunes, dos crimes ficarem impunes. Não é bem assim, tá certo? Então vocês podem verificar pela leitura simples do artigo 28A, que não é tão simples a aplicação do acordo, né? Porque aquela condiçãozinha lá de que o acordo só vai ser aplicado se for uma medida realmente proporcional ao caso, se for uma medida realmente suficiente a tutelar a situação, algo muito subjetivo, ok? Então não é qualquer um que vai ser beneficiado por esse acordo, tá? Em que pese a gama de crimes que se enquadram dentro daquele rol do pena mínima inferior a 4 anos, o rol de crimes que se enquadram dentro dessa condição é grande, né? Consideravelmente alto, né? O grau, não quer dizer necessariamente que aquele acusado, aquele investigado vai fazer jus ao acordo, né? Então o acordo ele tem que ser necessário, tem que ser suficiente para tutelar essa situação, tá ok? Então não vão nessa onda aí, se tiver alguma tia, sempre tem aquela tia ou aquele tio que fala, mas é mais uma impunidade, bandido bom é bandido morto, opa, tem toda essa história, tá ok? Não é bem assim. A lei ela tá aí, a lei é aplicada, quem atua na área criminal sabe que essas condições
principalmente quando nós falamos de prisão preventiva, por exemplo, né, que é um assunto também para um vídeo só, né, nós sabemos que o judiciário pode ser sim bem efetivo, pode ser sim bem punitivista nesse sentido, tá ok? Então é isso aí, o que eu tinha para falar sobre o acordo é isso, continue estudando e vamos nessa, a advocacia criminal não para.